Quero cumprimentar você que está nos assistindo nesse dia. E antes de nós começarmos a exposição bíblica desse dia, eu quero lembrar a você que no próximo dia 25, isto é, no próximo domingo, nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor, já que estamos tendo os nossos cultos presenciais. Então, é um incentivo a mais para você ponderar a possibilidade da sua presença, para você considerar o fato de estar conosco. Estamos cumprindo as exigências e os protocolos que são estabelecidos pelas autoridades de saúde. E já faz um mês que os nossos encontros presenciais, os nossos cultos presenciais, a aula do Soma, tem acontecido aqui na nossa sede, na igreja, com um grupo limitado, com um grupo que tem se interessado em estar aqui, e você também é convidado para começar a participar conosco. E eu creio que o fato de celebrarmos a ceia também de uma forma um pouco até diferenciada e com alguns cuidados, pode ser um incentivo maior para você estar conosco no próximo domingo. Próximo domingo, dia 25, a celebração da Ceia do Senhor, e você é convidado para estar conosco no período tanto da manhã, às 11h15, como também à noite, às 18h45. Eu quero passar então a leitura do texto bíblico que hoje nós vamos considerar dentro da série que nós iniciamos no domingo passado. Estamos chamando de uma comunidade sobrevivente, e é um estudo, uma série no estudo do livro do Apocalipse, naquelas cartas que Jesus envia às suas igrejas, e à sua igreja em qualquer época, em qualquer cultura, e assim então nós podemos aprender com essa série como ser uma comunidade sobrevivente. O texto que nós vamos ler hoje está em Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 1 a 7, se você quer acompanhar na sua Bíblia, se não, nós temos aqui na projeção, você pode acompanhar conosco. Apocalipse 2, a partir do versículo 1, e o texto diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Tenho, porém, contra você isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Enquanto o Senhor Jesus exercia o seu ministério, algumas vezes as autoridades religiosas lhe faziam perguntas. E essas perguntas, grande parte das vezes, era na tentativa de pegar Jesus. Mais do que um interesse pelo assunto, mais do que uma demonstração de querer conhecer, a verdade é que eles muitas vezes queriam pegar Jesus através de algumas perguntas. Mateus capítulo 22, só para sua lembrança, para sua referência,
perguntaram-lhe, qual é o maior, o mais importante mandamento da lei de Deus? Fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Da mesma forma, o apóstolo João registra no capítulo 14 do seu evangelho. E lá no versículo 21, Jesus está frisando isso aos seus discípulos. Ele diz que o nosso amor a Deus é a medida mais verdadeira do nosso compromisso com Ele. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e esse será amado do meu Pai. Com tudo isso, nós começamos a perceber que amar a Deus é uma característica definidora de um cristão. Mas pode ser que muitos de nós enfrentemos uma tensão aqui, trazemos uma questão quando essa verdade é colocada. Qual é essa questão? Ainda que a genuinidade do cristianismo seja corroborada pelo amor a Deus, a intensidade desse amor pode se alterar com o tempo, pode haver variação do nosso amor para com Deus. O que esse texto nos ensina é que o amor a Deus deve ser cuidadosamente guardado, cuidadosamente nutrido. Então, porque poderá haver variações ou alterações na sua intensidade, será que essa questão de vez em quando acompanha a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso raciocínio? E ainda uma outra questão. O que faz esse amor sofrer alteração? O que faz a intensidade do nosso amor por Deus, a nossa paixão por Deus, o valor que nós damos à adoração a Deus, o que faz sofrer alteração? O tempo, circunstâncias, as provas, decepções, o encantamento com coisas dessa vida, tudo isso junto e muito mais. Queridos, para que não haja soberba da parte de nenhum de nós, nós cremos que não podemos dizer que na prática o nosso amor a Deus é o que deveria ser em todo tempo e independente da situação. Ali em Mateus capítulo 22 nós temos um padrão visivelmente elevado. Trata de excelência do nosso relacionamento com Deus. Amar o Senhor sobre todas as coisas, todo coração, todo entendimento. A nossa fraqueza, a maldição do pecado, as insistentes tentações e muitas outras distrações dessa vida disputam o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa afeição por Deus. Na verdade, esse sistema chamado mundo, ele atua para capturar a nossa afeição e a nossa devoção o tempo todo. Então, nesse primeiro momento do nosso estudo, da nossa exposição, eu diria que cabe uma atitude de confissão da nossa parte. Uma atitude de confissão diante do padrão estabelecido, isto é, nós confessamos que fracassamos miseravelmente em relação ao nosso amor por Deus. É uma atitude de humildade da nossa parte, deveria ser. Nós reconhecemos essa deficiência. Só que reconhecemos essa deficiência como pecado.
e uma deficiência geradora de muitas outras práticas pecaminosas. No entanto, essa consciência não nos absolve de buscar o que Deus estabeleceu para nós, o que deve ser feito. E tudo isso na dependência da sua graça, que é o que nos capacita. Nós lemos esse texto de Apocalipse capítulo 2, uma palavra do Senhor Jesus destinada naquele contexto à igreja em Éfeso, que traz lições preciosas através do tempo. Deixa eu rapidamente passar para você aqui um pouco do contexto daquela igreja ali em Éfeso. A Ásia Menor tinha uma realidade muito difícil, apresentava um contexto muito difícil para ministrar o Evangelho, para plantar uma igreja, para ver uma igreja se solidificar, crescer, multiplicar. Só para lhe dar um exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, falando sobre seus planos em suas viagens e ações missionárias, ele dizia: uma porta se me abriu, uma porta tinha sido aberta para a sua permanência ali, e havia muitos adversários. Parece um tanto paradoxal para uma linha de raciocínio de muitos hoje em dia. Quando falam de portas abertas, portas fechadas, o apóstolo Paulo queria permanecer onde estava. Ele dizia que uma porta para ele estava aberta, no entanto, havia muitos adversários. Então, esse é um pequeno quadro da realidade daquela igreja naquele local. A cultura naquele local era dominada pelo secularismo, ao mesmo tempo pelo misticismo. Era uma cultura que aplicava, que praticava abertamente a depravação, a idolatria, e no centro de tudo isso estava a cidade de Éfeso. Segundo os estudos, naquela época, cerca de 500 mil pessoas. Era uma cidade portuária. Então, o trânsito era enorme, tanto de pessoas como de bens. Era uma porta de entrada e de saída para muitos outros locais. O centro de cultura e entretenimento era enorme ali em Éfeso. Sobretudo, Éfeso era muito conhecida por abrigar um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo. O templo à deusa Ártemis, ou à deusa Diana. Era um templo que abrigava cerca de 25 mil pessoas. Para aquela época, era considerado um local muito grande de culto pagão. E diariamente, esse templo era tomado por sacerdotes, por músicos, por dançarinos, por prostitutas cultuais, onde havia embriaguez, depravação, muitos desvios, queridos, muitos desvios. Se nós queremos ter um pouco mais da ideia do que era o contexto dessa igreja ali em Éfeso, se você depois com calma quiser, você pode ler Atos capítulo 18, Atos capítulo 19. Enfim, o evangelho chegou ali, chegou naquele contexto, naquele lugar, com todas essas características, onde talvez muitos de nós já não teríamos muita coragem de estar, muito ânimo para estar, onde muitos já teriam dado um veredito sobre a impossibilidade do sucesso do evangelho num lugar assim. Mas foi estabelecida uma igreja. E essa igreja se tornou um centro de líderes fiéis. Líderes parceiros do ministério de Paulo. E essa igreja impactou significativamente algumas práticas pecaminosas naquela cultura. De novo, Atos 18, Atos 19 traz um pouco dessa história. Agora, vejam bem,
num contexto conhecido e dedicado a repudiáveis práticas pecaminosas. Um grupo de pessoas, o qual Jesus chama de seus discípulos, Jesus chama de sua igreja, vive, proclama fielmente o Evangelho e impacta uma sociedade inteira. Não há empecilhos para o Evangelho chegar, se instalar, crescer e impactar uma sociedade. Então nós podemos aprender nesse texto o valor do compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo aprendemos a necessidade de guardar o nosso coração, não permitindo o esfriamento desse amor. Então, olhando agora para os versículos desse capítulo 2 de Apocalipse, o que é que nós podemos aprender sobre o amor a Deus, que é um amor que dura para sempre? Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com você que esse texto apresenta primeiramente um padrão de fidelidade. No primeiro momento, o Senhor Jesus está destacando aquilo que há de positivo entre aqueles irmãos. Então, de novo, vejam o versículo 2, quando o texto está dizendo: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. É preciso, muitas vezes, nós contermos, quem sabe, a nossa indignação, quando ouvimos alguém dizer que a vontade de Deus importa para ele, e mesmo assim continua num caminho totalmente fora daquilo que Deus estabelece. Isso traz tristeza e às vezes muita indignação. O Senhor Jesus está identificando aqui alguns aspectos importantes da fé e do serviço no meio de uma igreja, legitimando ser uma comunidade de discípulos seus, mostrando que ali havia mesmo uma igreja, pessoas convertidas. Isto é, existe um padrão de aferição de fidelidade a Deus. Uma forma de avaliação importante que determina essa nossa fidelidade a Deus. Não é apenas aquilo que se fala da boca para fora, mas existe um padrão que mostra a fidelidade. Então, em primeiro lugar, o que esse texto nos mostra que uma das formas de nós avaliarmos a fidelidade é através da dedicação. E aqui eu friso com você quando o texto diz: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Essa era uma igreja em que os cristãos, eu diria, os cristãos maduros gostariam de estar. O Senhor destacou de uma forma muito específica, muito detalhada, as referências do seu padrão de fidelidade para uma igreja. A palavra que está aqui para obras fala de trabalho árduo. Mostra pessoas que se dedicam até um ponto de exaustão. E é um tipo de trabalho que não exige apenas força física, entrega física, mas também que exige, emocionalmente falando, e vigor espiritual. Tudo isso está contido na ideia desta palavra, nos escritos originais desse texto. Conheço as suas obras. A igreja de Éfeso era dedicada totalmente ao Evangelho. Esse texto fala de pessoas dando de tudo pela causa de Cristo. E aí podemos pensar, o contrário dessa ideia é a indolência, é o conformismo, é a indiferença, o descuido. O contrário dessa definição é o desinteresse, é a apatia, é a impermanência, é a oscilação. Então, Éfeso não era uma igreja de espectadores, mas de discípulos frutíferos de Jesus. Discípulos felizes
e que se consideravam honrados por fazerem parte do projeto de Deus na terra, a igreja dele, fazerem parte do projeto de Deus nessa vida, isto é, o seu povo atuando nesse mundo, como um grande e importante agente de esperança e propagação dos sinais do reino. Como é que nós medimos se há fidelidade? Como é que nós medimos a nossa vida em relação a Deus em termos de fidelidade, dedicação? O Senhor Jesus está destacando aqui nessa igreja. Segundo lugar, perseverança, persistência. E aqui essa segunda parte do versículo que diz: conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Agora, vamos trabalhar, ainda que rapidamente aqui, um pouco mais no conceito desse termo. Persistência, perseverança, não deve ser entendidas como mera resignação. Não deve ser entendido como aquela recusa obstinada, quase que como uma teimosia, resistente à desistência. Muitas vezes a pessoa não desiste por teimosia, e não por perseverança, e não por desistência. Vamos entender o significado dessa palavra aqui. Essa palavra significa permanecer firme mesmo sob pressão. Então é mais do que coragem, é mais do que uma necessidade de autoafirmação. Fala de uma atitude de coração, de aceitação consciente em situações contraditórias, de sofrimentos, de perdas, de aflições, por conta das convicções de fé muito bem estabelecidas naquele coração. Sim, traz a ideia de alguém que não desiste, mas não desiste pela convicção do que a palavra de Deus diz e pela convicção do significado da sua vida diante de Deus. Como exemplo, vamos pensar, é o marido, é a mulher que permanece fiel e dedicado ao lado do seu cônjuge, mesmo quando fica difícil manter aquela aliança de casamento. É quando a pessoa permanece fiel, ela persevera em fidelidade e encontra alegria nos caminhos do Senhor, mesmo quando é tentada frontalmente a desviar-se dos caminhos do Senhor. Quer seja na área moral, profissional, ou uma proposta até mesmo chamativa, tentadora, em qualquer área da vida. Não é simplesmente que essa pessoa permanece fiel, mas ela se realiza em permanecer fiel ao Senhor. O que lhe dá alegria é essa paz de prevalecer, de persistir fiel ao Senhor. Então esse é um outro padrão para nós avaliarmos fidelidade. E em terceiro lugar, o texto apresenta aquilo que nós vamos chamar de discernimento para a vida, sabedoria. Porque esse texto continua dizendo: e você não pode tolerar homens maus. E que você os pôs à prova. E que você, igreja, descobriu que eles são impostores. Não tolera, põe à prova e descobriu, e percebeu, e discerniu. Discerniu o que é bom, o que é ruim. Discerniu o que é malignidade e aquilo que realmente tem valor. Na verdade, outros textos vêm nos mostrando quanto que a pessoa sábia é a pessoa que tem crescido em discernimento.
Eu lembro do texto de Provérbios capítulo 22 e o versículo 3, que o texto diz que o sábio vê o mal e busca refúgio, enquanto o simples passa e sofre o dano. O sábio ou o prudente vê o mal e busca refúgio. Ele discerne. Ele tem a sabedoria para avaliar o que é mal, o que é ruim. As formas de avaliarmos efetivamente fidelidade a Deus passa pela sensibilidade ao pecado. Manter a mente sóbria ante as manifestações de malignidades e reconhecer o dano que o pecado causa. Queridos, tanto na vida pessoal quanto na vida comunitária, na vida da igreja do Senhor Jesus. Esse texto indica a importância da fidelidade ao Senhor, protegendo-nos pessoalmente e preservando a integridade de toda uma comunidade contra aquelas tentativas de infiltração do mal no nosso meio. Então, esse texto fala da importância da sabedoria, do discernimento, até mesmo conferindo com o capítulo 20 de Atos, quando Paulo está deixando aqueles irmãos, alertando-os sobre isso, sobre a necessidade de buscarem discernimento e sabedoria devido ao fato de lidarmos com as malignidades ao nosso redor. Então, em primeiro lugar, o que esse texto vem nos mostrar é que existe um padrão de fidelidade. Não apenas um discurso, mas existe um padrão, e esses valores o Senhor Jesus está destacando na vida da igreja. Em segundo lugar, esse texto vai nos mostrar o que é que forma esse padrão. Ok, existe um padrão de fidelidade, mas o que é que trabalha na formação desse padrão? A pergunta é: qual é a fonte da qual nós extraímos estas bases? Como que nós alimentamos esses padrões? Eu gostaria de trazer para você, então, o texto que está lá em Atos, capítulo 19. Saímos um pouco do texto de Apocalipse, porque ali no livro de Atos há o relato sobre um pouco mais sobre a vida daquela igreja. Quero destacar alguns versículos a partir de Atos, capítulo 19. O texto diz, no versículo 9... Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, uma referência ao apóstolo Paulo. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Escrituras, a palavra de Deus, está na base, no fundamento da formação do nosso caráter, a formação dos padrões impressos no nosso caráter. A formação desses compromissos vem pela palavra de Deus, que imprime no nosso coração. Essa foi uma igreja muito bem ensinada, como nós vemos aqui na história da sua plantação e do seu estabelecimento. De onde nós adquirimos esses padrões? De sermos experimentados na verdade de Deus. Não nos conformarmos com o fato de que a nossa herança espiritual, a nossa posição em Cristo, por si só já nos bastou, já nos protege, já nos blinda. Sim, posicionalmente sim. Mas deixa eu mencionar um exemplo para vocês. Tirando um pouco a ideia ali do Salmo capítulo 1, quando fala sobre o meditar na palavra de Deus, para que a nossa vida seja uma vida bem-sucedida, uma vida frutífera. Os animais ruminantes, depois de se alimentarem, comerem um alimento, você sabe disso, retornam com eles à boca e mastigam novamente.
visando absorver os nutrientes de forma mais completa, para não desperdiçar os nutrientes daquele alimento. Salmo 1 tem a expressão que diz que devemos meditar na palavra de Deus. E essa expressão nos leva à ideia do ruminar, que é colocar em prática os princípios que nos formam, pelo processo de meditar, de ruminar, para absorvermos integralmente os seus nutrientes. E isso vai formando a nossa estrutura pessoal, emocional, espiritual, as nossas convicções para enfrentarmos a vida e sermos bem-sucedidos. Então, quando nós olhamos para Atos capítulo 19, Atos capítulo 20, nós vamos vendo que Paulo ficou ali cerca de 3 anos e todos eles ouviam a palavra do Senhor, e por causa do testemunho daqueles irmãos, o evangelho se espalhou para todas as direções. E quando nós olhamos para o capítulo 20, versículo 27, que eu diria um dos textos riquíssimos no ministério do apóstolo Paulo e para todos nós, quando ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então é nesse contexto que nós vemos este verso nas Escrituras. Foi em referência a essa igreja que Paulo disse que não havia deixado de anunciar todo o desígnio de Deus. Isto é, eles tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e serem formados pela palavra de Deus. Então, como que se dá a formação dos nossos padrões? Como que se dá a formação do nosso caráter? Em primeiro lugar, através das Escrituras. Em segundo lugar, voltando agora para Apocalipse, o que dá a formação dos nossos padrões, do nosso caráter, é a identificação com Cristo. O texto diz, Apocalipse 2:3, você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então, um fator decisivo que nós podemos ver na formação do nosso caráter, na formação dos padrões que são impressos no nosso coração, é a motivação gerada para a formação do nosso caráter. E queridos, durante a nossa jornada, no curso da nossa vida aqui, no curso da nossa história, eu creio, eu penso que nós queremos viver dedicados ao Senhor. Nós vemos a importância de perseverarmos em fidelidade a Ele. Nós queremos nos manter fiéis ao Senhor, mesmo diante das oposições, das provocações, sem sucumbirmos, sem desistirmos. Queremos muito, acredito, continuar vivendo em fidelidade ao Senhor sem jogar a toalha, mesmo vivendo desapontamentos, provocações. Agora, a pergunta é: o que é que nos leva a querer tanto manter essa fidelidade? O que esse texto nos ensina é que não deve ser por uma agenda pessoal. Não porque vai soar derrotista se eu não hastear aquela bandeira de vitorioso, compartilhando em grupos, compartilhando com pessoas. Mas o texto está dizendo que seja por causa do nome de Cristo. Sim, a glória de Cristo, a exaltação do seu nome é o que deve estar em foco. Esse deve ser o fator motivador, agindo como aquela força motriz nas nossas decisões, nas nossas ações e nas nossas reações. Esse texto nos leva a pensar que
em cada decisão que nós tomamos, nós deveríamos refletir se o nome de Cristo vai ser honrado, se o nome de Deus vai ser exaltado. Em cada ação que nós praticamos, cada forma que nós reagimos, deveríamos pensar se o nome de Deus vai ser honrado, se o nome de Deus vai ser glorificado através dessas decisões, dessas ações e dessas reações. Então, esse texto nos mostra que na formação do nosso caráter, na formação dos nossos padrões, estão as Escrituras e a nossa identificação com Cristo, já que o Senhor Jesus, do início até o concretizar do seu ministério aqui entre nós, disse que o seu propósito, o seu alvo maior, era exaltar e glorificar o nome do Pai. Mas esse texto em Apocalipse nos leva a um terceiro ensinamento. E aqui, o texto vai apresentar aquilo que corrompe o coração. Estamos até agora mostrando o que o Senhor Jesus destaca e exalta na vida de uma igreja. Aqueles valores, a dedicação, a persistência, a sabedoria. Mas, pelo fato de não terem preservado essa fidelidade ao Senhor, esse amor ao Senhor, essa igreja se tornou passível de repreensão, de advertência. Vamos ver aqui os versículos 4 e 5 de Apocalipse 2. O texto diz: tenho, porém, contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Há algo que expõe a nossa fraqueza. Há algo que fala de fracasso espiritual. Há algo que recebe a repreensão do Senhor Jesus. Porque existe algo no nosso coração que vai esmaecendo com o passar do tempo. Algo que vai se esfriando através dos anos. Essa carta do Senhor Jesus, em Apocalipse, cerca de 40 anos se passaram desde a época da formação, do estabelecimento daquele grupo de cristãos, daquela igreja, através de Paulo, até João ter esta visão registrada em Apocalipse 2. O compromisso daquela primeira geração, o amor daquela gente, a paixão por Deus, daquele povo, esfriara, ia se desvanecendo. O amor por Deus estava sendo substituído por uma fria obsessão pelos rituais, pela cosmética, pela ortodoxia. Como até mesmo nós vimos pelo ativismo religioso. Lamentavelmente, o que nós podemos constatar, e isso até os dias de hoje, que é possível que cristãos mantenham comportamentos éticos, procedimentos externos corretos, uma ortodoxia doutrinária professada corretamente, mas a adoração ao Senhor, os cultos oferecidos a Deus, não são mais estimulados pelo amor a Ele. Esse amor que é nutrido pelas Escrituras e pelo relacionamento crescente com Ele. A falta de estímulo pelo amor a Deus deixa de ser nutrido, deixa de ser alimentado.
E o que sobra, queridos, é ativismo, muito envolvimento até, mas pouca devoção de coração na verdade. E vejam, esse tipo de cristianismo não sobrevive às mais intensas provações e durezas da vida. Logo, logo, ele perde a sua relevância para a vida da pessoa, tanto pessoalmente quanto comunitariamente, e na sociedade onde antes era impactante. É aquilo que tem sido chamado de piedade de fachada. É um povo conduzido por ritualismo, um cristianismo cultural e transitório, que não deixou frutos permanentes. E eu gostaria ainda de lhes dizer, para nós não minimizarmos o potencial da fragilidade, da vulnerabilidade do povo de Deus nessa questão. Já que desde o Antigo Testamento, através do profeta Isaías, através do profeta Oséias, Deus adverte o seu povo para este lastimável risco. Ali em Isaías capítulo 29, nós vemos Deus falando ao povo através do profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui em Apocalipse 2, e o versículo 5, nós podemos ver que nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos estar sempre atentos a isso. Mais do que até nós gostaríamos de admitir sobre a nossa fragilidade. Pois é importante saber da gravidade e da seriedade de abandonar o primeiro amor. E é para esse caminho que o texto nos leva. E eu gostaria de concluir com vocês, mostrando o quanto que o nosso Deus é o Deus de oportunidades. Em todo o tempo, por toda a história, o fator que estabelece a oportunidade de restauração é visto por ação da sua graça, porque é por conta da sua graça que faz com que nós sejamos buscados. Aonde nos encontramos, não geograficamente falando, mas situacionalmente falando. A graça vai nos buscar onde nós nos encontramos. Então a pergunta é, como restaurar o amor perdido, esse amor esfriado, esse amor esmaecido, ou como não deixar que o nosso amor se esfrie? O texto mostra como uma pessoa pode experimentar restauração, tanto preventivamente, como também de uma forma curativamente. Em primeiro lugar, o texto mostra que deve haver um discernimento no nosso coração entre remorso e arrependimento. Vejam como está Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se. Proposta para o reavivamento do amor ao Senhor passa pelo exercício de retomada da nossa história. O texto fala, lembre-se. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se dos motivos iniciais das suas ações, das suas reações, da sua dedicação. Lembre-se do seu amor pela obra de Deus, pelo povo de Deus. Queridos, hoje em dia é muito fácil achar uma igreja ruim. Muito fácil. O texto nos chama a atenção para nós lembrarmos do valor que nós dávamos, que a pessoa dava à obra de Deus, ao povo de Deus. A sua intensa fome pela palavra de Deus. Lembre-se do seu desejo de permanecer em oração e às vezes até se perdendo no tempo. Lembre-se da sua satisfação e alegria em saber sobre a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Então é isso que eu quero.
Isso trazia alegria em querer conhecer e viver a vontade de Deus e querer ser conformado à vontade de Deus. O texto nos chama a atenção para isso. O texto diz que nós devemos pensar frequentemente nesses valores, os quais tanto atribuíamos como valores para nós antes. Deixa eu só clarear algo aqui para nós. Esse texto não faz uma apologia aos sentimentos de melancolia ou de saudosismos, que fica enaltecendo o passado e condenando o presente. Não é para esse lado que o texto leva. Mas o texto chama a atenção para o arrependimento, isto é, uma mudança de mentalidade conforme a palavra de Deus vai forjando no nosso coração os princípios que deveriam vir crescentes sempre. Então, devemos discernir entre remorso e arrependimento e assim manter o nosso coração guardado e crescente no amor a Deus. Em segundo lugar, o texto diz que nós devemos romper com aquele ciclo de hábitos prejudiciais. Vamos de novo olhando para esse texto, lembre-se de onde caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Lembre-se, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. É assim que se reestrutura um relacionamento. Nós voltamos à mente os aspectos que trouxe grande valor daquele relacionamento. E por que parece que de repente nós deixamos de valorizá-los? Pode acontecer, muitas vezes pode. Em relação a Deus, a realidade de alteração do seu amor em relação a nós não se aplica. Deus é imutável. O amor de Deus não sofre alteração com o passar do tempo, nem tampouco com uma situação inesperada na nossa vida ou na história. Deus é imutável. O texto em 2 Timóteo 2 diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel. Então nós podemos ter a segurança dessa verdade, podemos confiar no caráter de Deus. E o que se requer de nós é uma disposição de uma sondagem do Espírito para a verificação de hábitos que a palavra de Deus enaltece como valor, ou como valores, e que nós deixamos de cultivar. E estarmos sensíveis a esse toque do Espírito para aqueles hábitos prejudiciais que nós passamos a praticar. E quem sabe passamos a dar maior valor. O convite do texto é que haja um compromisso com as práticas que a Bíblia apresenta como valor e um rompimento com aquelas práticas prejudiciais. O texto diz: quebre o ciclo do culto frio, da mecanicidade, da religiosidade, que muitas vezes promove só isso. Mas o amor a Deus não. Continua gerando, continua colocando o fervor no nosso coração. Então nós somos convidados a olhar para o nosso ser, no mais fundo do nosso coração, para romper com o ciclo de hábitos prejudiciais e adquirir os hábitos que a palavra de Deus ensina como hábitos valorosos para o nosso amor a Deus continuar um amor intenso. E em terceiro lugar, o texto nos chama a atenção para nos fortalecermos à graça de Deus, nós recorrermos à graça de Deus. Lembrando aqui do versículo 5 do capítulo 2, lembre-se de onde caiu, arrepende-se, pratica as obras que praticava a princípio, se não se arrepender, virei a ti. É um grande encorajamento para nós, pois o processo de queda, de esfriamento do amor de Deus, ele pode ser interrompido. Aqui Deus está nos dando oportunidades. Esse processo de esfriamento não precisa ser definitivo.
O texto diz: se não se arrepender. Queridos, Deus não dá chances. Deus trabalha com oportunidades. Deus trabalha com o perdão de pecados. Deus trabalha em fortalecer as nossas fraquezas. E tudo isso por sua ação de graça. Porque em situações assim Deus vai tratar com não merecedores. Ou Deus trata conosco como não merecedores. Ainda mais quando quando nos desviamos dos seus caminhos, quando desviamos o nosso olhar da sua pessoa, quando dividimos o nosso coração com outras afeições, quando somos infiéis na nossa dedicação. Por isso é graça. E o texto está dizendo que se não houvesse o retorno a ele, isso seria o fim. Seria o fim daquela igreja. A história nos mostra que hoje não existe mais igreja ali. Mas em resposta ao arrependimento, Deus promete vitórias, redenção, reconstrução. Eu quero lembrar com você um texto no Antigo Testamento. Oséias capítulo 14, versículo 4. Quando Deus está levando o povo ao arrependimento, dando oportunidades ao arrependimento. E ele diz: eu curarei a infidelidade deles e o amarei de todo o meu coração. Então, esta não é uma palavra apenas específica para a igreja de Éfeso ou para o seu povo no Antigo Testamento, mas é uma verdade estabelecida para atravessar eras, aplicada em todo e qualquer contexto e cultura. Ao vencedor darei. É uma bênção aos que são chamados de vencedores, numa forma de identificar o verdadeiro cristão. Apesar dos nossos desvios, das nossas falhas, Deus nos qualifica como vencedores, tendo como referência a vitória do Senhor Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Então, nós devemos prestar atenção nas palavras de advertência do Senhor Jesus, como também nós podemos descansar na segurança da nossa redenção em Cristo, como está em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do seu amor. Então, que Deus possa abençoar muito a sua vida, que a sua vida seja sempre essa vida caracterizada e marcada pelo amor a Deus, um amor intenso, crescente e frutífero. Que você possa ficar na paz do Senhor. Deus te abençoe.